Olá, saudações todas e todas. Para mim é uma honra, uma alegria participar desse Congresso Nacional Esporte e Vida. Quero, em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade aos organizadores do evento, a equipe, né, que tem cuidado aí com tanto zelo, né, da divulgação, da relação conosco, né, com os palestrantes, né, com os participantes. Gostaria que todas as pessoas que são interessadas aí ao tema das artes marciais, de modo geral, em particular aqueles que têm uma preocupação com o estudo das artes marciais sob um viés da cultura e da história e da relação dessas práticas com outras práticas, né, e aspectos da vida social, eu gostaria de convidá-las, né, a dialogar conosco, né, no laboratório Caminhos Marciais, Humanidades e Educação Integral, que eu coordeno aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E essa palestra talvez seja um modo aí da gente começar, né, uma conversa, né, sobre esses assuntos, né, assuntos que nós tenhamos em comum, que dizem respeito à prática de arte marcial como uma forma também de fruição da cultura, numa perspectiva também do diálogo com outros povos, com outras civilizações, com outros referenciais de mundo, paradigmas que estão relacionadas ou relacionados a essas atividades, essas práticas. Né? Então, eu convido vocês a assistirem essa palestra e também a nos acompanharem, né? Nós temos o canal no YouTube, né? Depois eu posso, né, compartilhar o link. Nós temos também nossas páginas, nossos perfis no Facebook, no Instagram. Tem o meu perfil pessoalmente, né, como pesquisador na, no academia.edu, inclusive todos os textos que eu tenho publicado eu tenho disponibilizado lá. E esse texto, né, ou essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela compõe a minha tese, né, que eu defendi no meados do ano passado, né, minha tese de professor titular aqui no Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, que, de uma certa maneira, compreende um conjunto de experiências e de pesquisas e também na extensão, né, que eu tenho feito ao longo aí dos meus últimos anos de atuação como pesquisador, como professor do Instituto de História, e são pesquisas que tentam cruzar a prática de arte marcial, em particular a arte marcial chinesa, né, que é o meu objeto mais de estudo, né, mais particular de estudo, ensino de humanidades, em particular também a história, mas não só, a gente tenta abordar também de maneira interdisciplinar aspectos que dizem respeito à geografia, filosofia, sociologia e também outras áreas de conhecimento. E a questão da educação integral, sobretudo uma educação que não separe, né, de forma dicotômica aquilo que diz respeito ao aspecto biológico do ser humano, né, a sua corporalidade, né, os seus aspectos físicos, né, como mais um entre os animais que habitam a Terra, e os aspectos da cultura e da mente. Né? Na verdade, a gente segue um paradigma que a gente chama do paradigma da soma estética, né, inspirado num filósofo chamado Richard Schusterman, né, que é um filósofo americano contemporâneo, né, que é professor na Universidade da Flórida, né, nos Estados Unidos, que forjou esse termo, né, entendendo essa unidade somática, como ele chama, como uma unidade corpo, mente, cultura. Né? Então, quando a gente fala de práticas corporais, a gente não fala dos aspectos puramente biológicos, fisiológicos, né, do corpo, mas esse corpo integrado a um conjunto, né, ontológico, né, que forma a existência nossa, né, como seres humanos no planeta, né, o que envolve aí também nossos aspectos intelectuais, emocionais, comportamentais e civilizacionais, vamos colocar dessa forma, né, que incluem a linguagem, que incluem as nossas relações políticas, as nossas relações de poder. Né. Então, contextualizando um pouco, essa vamos dizer, é o campo em que eu atuo, e eu espero que a apresentação ela seja bastante útil aí para muitos de vocês, para muitas de vocês. Obrigado. E agora eu peço licença para eu poder apresentar
né, um material projetado, né, eu chamo sempre de PowerPoint, né, embora nesse mundo virtual seja na verdade é o PowerPoint mesmo, né? Eu confundo muitas vezes com o Data Show. Eu chamo PowerPoint de Data Show. Então eu peço licença para eu poder, né, passar o que eu preparei com o PowerPoint e deve aparecer ali uma janelinha com a minha carinha no canto, né, juntamente com as anotações. Aqui, Referencialidade cultural no ensino e prática de artes marciais chinesas no Brasil. Esse é o título que eu resolvi dar ao conteúdo que nós vamos discutir. Isso é parte, né, como eu já falei, da minha tese de professor titular, que está disponível lá no meu perfil, no academia.edu. Os interessados, as interessadas podem baixar. Né, lá também tem a bibliografia. Eu vou apresentar aqui uma bibliografia também no final e também em algumas partes do slide. Né, eu já vou trazer algumas referências, mas quem quiser, né, quem quiser se aprofundar nessas ideias que eu vou trazer aqui, isso está bem mais detalhado, claro, no texto que eu defendi. Então aqui é um trechinho desse material que eu isolei para a gente poder trabalhar algumas coisas que eu acho que são mais recorrentes e que aparecem no cotidiano mesmo de quem lida com artes marciais ou quem lida com educação de maneira geral na escola e envolve aí atividades também de cultura corporal, né, de práticas corporais, entre elas as artes marciais. Né? E aqui em particular eu sempre vou abordar as artes marciais chinesas, tal como elas se desenvolveram e se difundiram no Brasil. Tá? Tem rapidamente ali um mini currículo meu, né? Então, eu sou doutor em História Cultural pela Unicamp, né, com pós-doutorado em História da Arte na Universidade de Warwick, na Grã-Bretanha. Sou professor do Instituto de História, como já falei, né, onde eu coordeno aqui o nosso laboratório, né, o Caminhos Marciais, Humanidades e Educação Integral, EDUCAM. Né, atuo também num outro grupo de pesquisa, que é o SOMA, Ações Transdisciplinares, aqui da nossa universidade, e sou docente também do mestrado profissional em ensino de história, essa área que eu tenho focalizado mais ultimamente. Então, passando aqui para o próximo slide, queria situar um autor que eu acho bastante interessante, foi um dos primeiros autores assim que me deram alguns insights, né, sobre como trabalhar com artes marciais do modo que eu gostaria, no contexto da escola, que é o Donald Levine. Né, é um artista marcial e cientista social também dos Estados Unidos, que na década de 80, salvo engano aqui, se minha memória não estiver falha, ele faz uma experimentação na universidade em que ele dava aula, né, no curso de Ciências Sociais, para desenvolver alguns conteúdos da sociologia ligados ao modo como as sociedades lidam com os conflitos. Né? E ele resolveu, né, ele como praticante de Aikido, né, uma das disciplinas do Budô, né, por isso eu coloquei ali escrito, né, em japonês ou em chinês, porque é igualzinho, né, Budô, ou em chinês Budao, né, que seria caminho marcial. Né, ele, como um praticante de Budô e de Aikido em particular, ele intuiu que era possível trazer uma série de questões a partir da prática do Aikido para os seus alunos de ciências sociais. E ele, inclusive, vai fazer oficinas, né, em que ele vai ensinar algumas técnicas de Aikido para esses alunos, e a partir daí ele vai refletir sobre vários autores do campo da sociologia que trabalham com essa questão do conflito. E ele escreve esse artigo, né, esse texto, a partir dessa experiência formulada no contexto dele da educação superior, né, e ele propõe, né, uma tese de que na educação do Ocidente, vamos colocar assim, na educação americana, em particular que ele está pensando, né, e que a gente pode, de uma certa maneira, comparar, né, com o modelo e com os objetivos da educação também no Brasil, na Europa, em outras partes desse mundo globalizado, nesse contexto de educação moderna, há uma separação, muitas vezes, entre o que seria a formação cultural, a formação intelectual e as práticas de cultivo corporal, né, ou de cuidados com o corpo, ou de atenção aos movimentos também corporais. Né? E ele vai fazer uma breve comparação, né, entre o desenvolvimento
dessa perspectiva nosso modelo educacional e aqueles modelos que existem, né, ou existiram, né, em outros momentos históricos, em outras culturas, né. Nesse caso, ele focaliza principalmente o modelo da educação grega, né, na antiguidade grega, né, ele situa o universo do que ele chama de paideia, né, em que estariam ali integradas, né, no campo educacional a dimensão corporal e intelectual de forma inseparáveis, né, e também ele situa principalmente o confucionismo, né, na Ásia, né, ele fala primeiro da China e depois coloca o Japão também dentro desse conjunto, em que ele diz também haver, né, na concepção dele, uma busca de compatibilização na formação, né, do cidadão, vamos colocar assim, né, nos termos da nossa sociedade, né, do cidadão, a partir do cultivo conjunto entre habilidades corporais e habilidades intelectuais, culturais, vamos assim dizer, né? E ele vai propor, a partir disso, né, que retomar os modelos orientais, né, asiáticos, japoneses em particular, aqui como ele trabalha, na educação moderna, permitiria reintroduzir esse elemento corporal na prática intelectual nossa, né? Em particular nas ciências humanas, que muitas vezes é bastante mais hostil ou ignora mais essa dimensão do corpo nas nossas reflexões, né, e no nosso trabalho, né? Ele vai dizer que isso que lá na Grécia, né, na Grécia Antiga, conforme ele, alimentava o ideal da paideia, né, no caso da educação contemporânea, por conta de diversos desdobramentos históricos, nós teríamos perdido isso e cada vez mais colocado uma dicotomia entre essas duas esferas. Então, a partir disso, ele vai concluir, né, que as artes marciais asiáticas, né, em particular o Aikido, o Budô, mas ele também fala das artes chinesas, deixa eu elas podem, né, essas artes marciais asiáticas, esses caminhos marciais, podem inserir novas dimensões à educação ao focalizarem, aí eu elenco junto com ele, né, a riqueza do aprendizado de mente e corpo integrados, eu complementaria, essa aqui é a tradução que eu estou fazendo do texto dele, novos caminhos para a compreensão intercultural, né, a relação entre culturas, que é importantíssimo também no campo da sociologia, né, que ele atua, novos modos de experiências para ilustrar princípios gerais e novas formas de estar centrado em um universo em descentramento. Então ele entende aí que há 4 elementos, né, ou 4 propriedades das artes marciais asiáticas que, ao serem introduzidas no campo da educação liberal moderna, elas podem trazer de ganhos, né, para nós, né? Então a integração entre mente e corpo, a dimensão intercultural, né, sabermos, né, e termos consciência, né, de que há diferenças entre culturas e é possível dialogar entre as diferenças, né, culturais. Também nos permitem ter experiências diferentes, né, que possam desvendar, né, princípios, né, do campo da ciência, seja ela ciências humanas ou ciências naturais, né, e também oferecem a possibilidade ali, né, uma possibilidade talvez mais metafísica ou mais filosófica de adquirirmos um senso de centralidade num mundo que se torna cada vez mais complexo, como essa sociedade contemporânea. Ele ali na década de 80, nós aqui nos anos 20, né, do século 21, vivemos em sociedades bastante descentradas e que muitas vezes nós temos que buscar ali o equilíbrio. As artes marciais, quem pratica sabe que são ferramentas que possibilitam de fato isso. No entanto, o Donald Levine ele também aponta para alguns problemas que nós temos que ficar atentos, né, em relação a isso, né? Do outro lado, ele vai dizer, a pedagogia das artes marciais está para ser revigorada como uma força pertinente às necessidades de uma cultura verdadeiramente libertadora e humanizadora no nosso tempo, caso ela abandone características mais velhas de autoritarismo e provincianismo em favor de um ethos mais aberto, inclusivo e harmonizador. Durante o artigo do Levine, ele aponta que muitas vezes
um obstáculo para a integração do Aikido em particular nos Estados Unidos naquela época à educação moderna é que elas guardam essas artes, as formas de ensinar essas artes, muitas vezes guardam características ditas tradicionais que focam demasiadamente na autoridade do mestre, né, e de uma maneira até mesmo autoritária, como ele diz aqui nesse texto, né, não deixando margem para as liberdades individuais e as interpretações e o diálogo com os alunos, né, com os praticantes que estão aprendendo. Né? E muitas vezes também o provincianismo. Né? Isso, no caso do Budô, né, do Budô japonês, né, claro, né? Isso é bastante evidente. Muitas vezes, dentro do universo do Budô, se entende que aquilo é algo essencialmente japonês, né, e que não pode ser compreendido fora do domínio da cultura japonesa, né, por japoneses. Né? Isso que ele chama de provincianismo aqui. Né? Então, ele pensa que para as potencialidades das artes marciais japonesas atingirem, né, os seus melhores objetivos, né, na educação moderna, contemporânea, né, e global, é necessário superar esses elementos de autoritarismo e de provincianismo que muitas vezes essas artes carregam. Né? Então ele faz também aqui uma crítica ao modelo de transmissão das artes marciais tradicionais, dizendo que é necessário que elas se abram, né, a outras formas de de desenvolver o aprendizado que possibilitem ainda mais, né, o potencial delas para a educação contemporânea. É a partir disso que a gente também dá os nossos passos nos nossos projetos aqui do Educam. Né? A gente tenta buscar, por um lado, essa referencialidade cultural, né, que é o tema essencial do que nós vamos tratar aqui, ou seja, nós tratamos essas práticas como práticas que dizem respeito a uma cultura que deve ser valorizada, respeitada e compreendida, né? Mas por outro lado, desculpa não ir, mas por outro lado, a gente também entende que as formas, muitas vezes ditas tradicionais, de transmissão dessas culturas marciais, elas trazem elementos que não coadunam, né, com os princípios da educação da contemporaneidade, uma perspectiva de libertação, de maior autonomia, né, de garantir o desenvolvimento da maior autonomia, um espírito crítico, criativo, né, por parte daqueles sujeitos do aprendizado. Né? Então é nesse sentido também que nós caminhamos junto com o Donald Levine. Queria trazer também mais uma citação de um outro autor, né, um autor bastante crítico dos modelos tradicionais, né, de desenvolvimento das artes marciais no Ocidente, né, que é o Paul Bauman. Ele nesse texto, né, que está disponível aí no perfil dele, também está presente em livro, né, que ele publicou. Há outras versões desse texto, né, que podem ser encontrados na obra dele. Né? Esse texto ele chama Making Martial Arts History Matter, né? Seria importa fazer, né, a história das artes marciais. E nesse trechinho ele vai dizer isso aqui. Se nós nos dirigirmos ao dojo local, ou dojan, ou kuon, e se nos juntamos ao grupo de Taiti no parque, parte do que estamos procurando é o sentimento de como é fazer parte de uma cultura antiga, fantasiar o envolvimento com essa cultura em sua ancestralidade e sentir o seu saber incorporado nos seus sistemas técnicos de movimento, sua sabedoria em nossos membros, em nossos movimentos e em nossa pulsação. Né? Eu coloquei, né, meio ironicamente, né, tem várias ironias nas minhas imagens, né, vocês devem ter reparado lá no meu primeiro slide, né, que tem o mestrezinho, né, do Kung Fu Panda fazendo uma cara de espanto, né, ao observar o título da nossa apresentação, né, e o assunto que nós vamos tratar. Claro que isso tem muita ironia. Aqui eu coloquei o Corradine, né, que é aquele ator americano que protagonizava, né, o personagem da série Kung Fu, né, uma das primeiras séries aí que popularizaram, né, as artes marciais chinesas na cultura de massas, né? E ele é inclusive um ator americano que se fantasia de chinês, né, no filme. Fantasia não, na verdade se caracteriza como chinês, né, no filme. Há inclusive controvérsias aí em relação a esse filme, né, aliás essa série,
né? Muitos dizem que o Bruce Lee que era para fazer esse papel, mas ele acaba perdendo o papel por ser chinês, né? Naquele contexto ali da década de 60, 70 nos Estados Unidos, a questão do racismo era muito mais forte ainda do que é hoje, né? Mas enfim, acaba que o ator principal é um ator americano fazendo papel de chinês, né? Mas eu coloquei isso como uma ironia também, né? Porque o que o Paul Bowman está, de uma certa maneira, criticando e, ao mesmo tempo, constatando, identificando e, portanto, pode nos permitir também problematizar, é que quando nós procuramos, né, uma prática de arte marcial tradicional, né, seja ela japonesa, coreana, tailandesa, chinesa, filipina e assim vai, o que nós estamos procurando muitas vezes não é somente a prática em si, uma prática de lazer, de esporte, de recreação qualquer, né, ou para a saúde, ou para ficarmos magros, né, e fitness, mas o que nós buscamos é uma prática que vá nos levar a experimentar no nosso corpo a cultura do outro, né, ou uma cultura que nós desejamos fazer parte, né, e que muitas vezes nós imaginamos de fora, né? Então, nós projetamos muitas vezes o que é o ser chinês, o ser japonês, o ser coreano, e, sobretudo, aquele ser japonês, coreano, chinês de outras eras, provavelmente com outros valores diferentes da nossa sociedade, né? E nós queremos, de alguma maneira, fazer parte, né, dessa comunidade de uma Ásia imaginada, né, de um outro imaginado que está nessa parte que muitas vezes nós encaramos como uma parte exótica do mundo, né? Herdeiros que somos do pensamento colonial, né? Que trabalhou o orientalismo como um aspecto do exotismo, né? Isso há vários autores, né? Eduardo Said, por exemplo, é o mais conhecido deles, trabalha muito nessa dimensão de como que nós transformamos os asiáticos em uma espécie de figura exótica, né, infantilizada, muitas vezes feminilizada, né, no campo dessa civilização ocidental, da qual nós, como brasileiros, achamos fazer parte, né, acreditamos fazer parte, quando muitas vezes também essa participação ela é também uma participação parcial, né, em algum sentido, né. Todas essas categorias elas são generalizações, mas enfim, quando nós buscamos a prática marcial, muitas vezes o que nós estamos buscando é uma fantasia, mas não fantasia no sentido negativo, como muitas vezes o Paul Bauman trabalha, mas uma fantasia no sentido de criar um outro personagem que nós possamos encarnar na nossa vida, né? Por isso também muitas vezes essas práticas elas assumem um caráter, vamos dizer, de quase que semi-religiosa, né? Um caráter assim de formação de personalidade, de formação ético, moral, né? E assim nós a entendemos, né? De algum modo, né? Então, essa vontade, né, de nos dirigirmos às artes marciais, muitas vezes ela é levada por uma vontade de nos aproximarmos do outro, né? E desse outro que muitas vezes é um outro que nós imaginamos, que nós fantasiamos, né, que nós concebemos a partir, né, de concepções criadas no mundo que nós vivemos, nas sociedades em que nós estamos inseridos, né? É interessante aqui também, né, uma outra autora, né, que eu recomendo, né, cujo trabalho eu recomendo. Nesse artigo que eu menciono aqui, ela está publicando juntamente com o orientador dela, né, que é o Jennings, esqueci o G, qual que é o primeiro nome dele, eu não sei se é George Jennings, agora veio um lapso aqui, né, mas é a Verônica Partikova, acho que é assim que deve pronunciar, ela é tcheca, que escreveu esse artigo The Kung Fu Family, A Metaphor of Belonging Across Time and Space, que é um artigo que ela escreve no campo da psicologia, ela é da área de psicologia, em que ela vai dizer o seguinte, isso aí parte da tese que ela desenvolveu lá na Inglaterra, na verdade em Gales, se eu não me engano, no país de Gales, de que na prática de Kung Fu tradicional, no caso dela, ela está estudando uma determinada linhagem de Hunkar, né, que ela convive, né, com a qual ela convive em Hong Kong, né, ela viaja até lá para fazer relação com essa linhagem, com essa família, ela é praticante também dessa linhagem de Hunkar,
E ela desenvolve uma tese de que muitas vezes, né, que os praticantes ocidentais de artes marciais tradicionais, asiáticas, buscam um senso de referência coletiva dentro de um mundo em que eles vivem, que nós vivemos, que é um mundo de fragmentação dessa identidade, né? Então, na medida que nós vivemos uma sociedade cada vez mais individualista, esses laços de conexão com comunidades supostamente duradouras, né, que têm o seu lastro, inclusive de gerações no tempo, se tornam um atrativo importante e interessante para aqueles que estão à busca de um pertencimento coletivo, de um sentimento de pertencimento coletivo, né, a partir do qual constituir, inclusive, a sua própria identidade. Né. Esse é um processo que eu acho extremamente interessante, essa tese que ela desenvolve é bastante interessante, né, e dá para a gente entender um pouco desse comentário, né, que faz o Paul Bauman ali em cima na citação, né, de por que a gente busca essas referências, essas fantasias. Né, porque, na verdade, nós temos, psicologicamente, como sujeitos que somos, né, psicológicos, nós temos psiquicamente essa necessidade de desenvolver um sentimento de pertença comunitária, no qual a nossa identidade ela possa se formar, né, de uma maneira sólida. E isso as artes marciais parece que realmente oferecem, né, como uma das suas como uma das suas formas de atrair, né, o interesse do público ocidental. Né. Também tem mais uma indicação que eu acho interessante aqui, que é esse livro, uma coletânea, né, publicada já há algum tempo, né, no início do século, né, pelo Thomas Green e o Svins, não me lembro também o nome dele, é o primeiro nome, que essa coletânea é Martial Arts in Modern World, que no primeiro capítulo, o Thomas Green mesmo, ele escreve sobre as narrativas míticas, né, de surgimento das artes marciais, né, ou das escolas de arte marcial, e ele vai dizer que na contemporaneidade, muitas vezes essas narrativas, o sentido delas não está nos fatos propriamente dito que elas narram, mas nos modos, né, que ela constitui as relações no ambiente do dojo, né, ou do Taotzan, ou do Kuon, ou do, enfim, vai depender de como se chama esse espaço de treino, né, ou dessa comunidade marcial. Então, são formas de construir, né, autoridades, por exemplo, e construir hierarquias, né, que dizem respeito a essa comunidade. Né? Em outros termos, essas histórias servem para que essas comunidades elas se construam, né? Elas se construam e se apresentem a cada praticante que pretenda fazer parte desse grêmio. Né? Então, mais uma vez, eu acho que isso complementa a ideia, né, de que essa cultura marcial que envolve a prática da arte marcial, né, no domínio das artes marciais asiáticas, eles servem, né, esses elementos eles servem à constituição de um conjunto de referências nas quais, ou por meio das quais, o sujeito que pratica arte marcial também vai se identificando como pessoa e como partícipe de uma comunidade internacional, inclusive, não somente restrita ao seu universo local. Né? Então, há elementos internacionais, locais e pessoais nessas ligações que vão sendo construídas com a arte marcial e que tem como meio, como mediação, o universo da cultura. Né? E uma cultura, como eu pretendo desenvolver um pouco mais aqui à frente, uma cultura que é uma cultura complexa, ela não se resume a um conjunto estereotipado de elementos que viriam de uma China longínqua, de um Japão longínquo, né, ou de uma Coreia longínqua, né, mas que são elementos da cultura que estão em circulação, estão em transformação na dinâmica da história, né, de maneira geral. Né, de tal modo que, por exemplo, o que se entende como sendo uma prática marcial tradicional, por exemplo, lá na década de 30 do século XX, vai ser diferente do que nós entendemos hoje. Né? Então, lá na China da década de 20, da década de 30, se tinha um conceito de arte marcial tradicional, né, que certamente não corresponde ao que nós entendemos hoje, né, no Brasil ou nos Estados Unidos, como tal mesmo no contexto, vamos dizer, das escolas que seguem linhagens tradicionais, que têm suas várias gerações, né, sua genealogia e tudo mais.
Tá? Bom, a partir, né, de algumas pesquisas, né, tanto de campo quanto de literatura que eu investiguei, na minha tese eu fiz um quadro comparativo de como que a referencialidade cultural ela se apresenta, né, nos espaços da educação informal, ou seja, nas escolas, nas academias, né, que trabalham com arte marcial, e eu comparei, né, com os projetos que nós desenvolvíamos e desenvolvemos no laboratório e também com a maneira que a referencialidade cultural entra nas práticas corporais que se tem na escola. Então, eu também estudei um pouco da educação física escolar, né, sobretudo dos modelos curriculares da educação física escolar no Brasil. Né, esses textos que eu escrevi praticamente acompanharam, né, as proposições da BNCC, então boa parte do material que eu utilizei foi o material da BNCC para entender esse lugar do referencial cultural na prática de culturas corporais, né, em movimento. E eu fiz esse comparativo. O que eu vou trazer aqui hoje algumas conclusões que eu cheguei, mais gerais, né, sobre os espaços de aprendizagem de artes marciais chinesas. Né, e eu vou diferenciar um pouquinho esses espaços. Né? Claro que eu estou construindo uma tipologia e toda tipologia ela é falha e generalista demais. Né? Claro que eu não quero dizer que só existem essas possibilidades ou que essas possibilidades elas existam puras, né, por aí. Né? Muitas vezes o que você vai identificar que há elementos desses tipos que eu vou apresentar aqui, às vezes no mesmo contexto marcial, né? de transmissão marcial. Então, não é um quadro, vamos dizer, que represente a realidade fielmente. São apenas guias, linhas mestras que nos permitem olhar, né, para a diversidade de práticas de transmissão de artes marciais, em que nós vemos como que cada uma dessas linhas mestras, né, trabalham a questão da referencialidade cultural, né, apresentando aquela prática como algo que tem a ver com a cultura, né, de alguma maneira. Né. Aí nós vamos ver que em cada caso essa maneira de se compreender a cultura ela é variada. Né. Então vamos começar. Né, o primeiro aqui, eu vou trabalhar três P's, né, três P's, né, três modos, né, de trabalhar a referencialidade cultural, que eu resumo com palavras que começam em P. Né? Essa primeira, essa referencialidade que vai entrar como pose, que eu chamei de pose, né, postura, ou um modo de se autorrepresentar e de se apresentar ao outro. Né? Então, em espaços tradicionais, e eu coloquei aqui entre aspas, porque muitas vezes esse tradicional é como que o espaço se reconhece, mas não necessariamente como o espaço é reconhecido por outros espaços. Né? E aqui eu não entro no juízo de valor, do ponto se eu considero tradicional ou não, né? Mas como esses espaços se consideram, é uma coisa, e como outros espaços consideram esses espaços, é também outra coisa. Né? Então, nesses espaços tradicionais, entre aspas, ou de estética tradicional, ou seja, que querem se mostrar como tradicionais, né? Então imagine em academias que tem, né, por exemplo, um espaço físico caracterizado, né, como algo tipicamente chinês, tipicamente japonês, ainda que seja de uma maneira estereotipada, né, ainda que seja de uma maneira superficial, né, mas aquelas, né, que têm essa estética que apelam, né, para uma imagem de Ásia, né, ou de oriental, né, está presente, né, nesses espaços, está presente, porém, muitas vezes, sob perspectiva acrítica e irreflexiva, apenas reproduzindo conceitos e conteúdos estereotipados de uma estética idealizada e distante da realidade. Então, muitas vezes, a referencialidade cultural, que eu estou sempre falando aqui é sobre a referencialidade cultural, né, a referencialidade cultural que aparece nessas academias, ou nesses estúdios, ou nessas escolas, é algo estereotipado e superficial de uma realidade que ela é muito mais complexa, né? Ela é muito mais rica, né? E ali está tudo isso mascarado sob um ambiente que mais parece, vamos dizer, um palco, né? Ou um teatro, né? Um cenário cujo conteúdo muitas vezes vai numa direção muito diferente daqueles conteúdos que poderiam ser apresentados, né, a partir de um outro ponto de vista
ou de uma outra cultura, né? Muitas vezes é uma fantasia, uma roupa nova para valores e formas de compreender a realidade que são, enfim, locais, né? Que são próprias do nosso referencial de mundo e de vida, né? Então, há muitas vezes uma representação puramente estética dessa referencialidade cultural, sem que ela traga, de fato, novidades, né, ou uma riqueza que permita o questionamento da nossa cultura originária, vamos chamar assim, né? Então, eu estou tendo ali um contato com a prática marcial chinesa, mas, na verdade, não tem nada ali que está sendo trazido de novo, né, que vai enriquecer o meu campo cultural. Eu estou apenas transvestindo o meu referencial cultural local de uma aparência de chinesidade, né, colocando nesses termos. Então, muitas vezes, isso aparece, né, em maior ou em menor grau. Né? Como eu falei, isso aqui é uma tipologia, eu não quero generalizar, nem estou atribuindo isto a esta ou aquela escola, ou a esse aquele mestre. Não é esse meu intuito, né, aqui. Tá? Uma segunda maneira, né, é como perfume. Né? Então, dos 3 P's, o segundo P que eu coloco é como perfume. Né? Então, em espaços, por exemplo, que valorizam as dimensões puramente esportivas ou de autodefesa, né, que também estão presentes nas artes marciais, né, e que é próprio delas, né, tudo isso é próprio das artes marciais. Né? Isso daí não é uma má arte marcial, isso é uma boa arte marcial sob uma perspectiva. Né? Em espaços que valorizam as dimensões puramente esportivas ou de autodefesa, esta, né, a referencialidade cultural, se torna uma dimensão fraca ou secundarizada. Né? Ou seja, o objetivo daquele espaço não é oferecer, vamos dizer, uma leitura, né, da cultura que deu subsídios e conceitos, conteúdo para aqueles movimentos ou para aqueles exercícios. Né? O que essas escolas priorizam é a eficiência da movimentação, pensando ou nos campeonatos, né, nas práticas competitivas, ou na necessidade de autodefesa, né, em situação de rua, em situação de brigas, em situação de conflito, né, em que isso seja necessário, né, ou, enfim, que se considere que isso seja necessário ou eficaz. Então, o objetivo, sendo esse, quando entra algum elemento da cultura, esse elemento está em segundo lugar. Ele é uma perfumaria, ele é uma coisa assim. Você pode até passar o perfume, mas não é ele que vai garantir aquilo que você está buscando. Né? Então, em muitos ambientes, né, o que vai se encontrar, né, o que o praticante vai encontrar, o praticante de artes marciais, inclusive de artes marciais chinesas, vai encontrar, é uma cultura marcial que não se apresenta, na verdade, de fato. Né? Ela é secundária, de vez em quando pode aparecer uma coisa ou outra, mas não é isso que importa. O que importa é a técnica correta, é a técnica boa, bem feita, é a atividade física, é o desenvolvimento corporal, o desenvolvimento técnico, enfim, é o desempenho. Né? É o desempenho marcial. Então, a referencialidade entra como uma perfumaria, né, nessas práticas. E um terceiro tipo, né, que também é um tipo que é interessante, né, e aqui nós vamos voltar no Levine, né, no Donald Levine, que eu trouxe no início da palestra. Né, no interior de linhagens tradicionais, e aqui quando eu coloco linhagens tradicionais, eu estou pensando naquelas escolas que têm, né, documentada, né, a participação dos mestres numa linha, né, de transmissão direta. Né? Então, são as escolas familiares, né, que são indiscutivelmente, vamos dizer assim, é, ligadas à tradição. Né? Eu acho que ninguém questiona uma ligação com a tradição por parte dessas linhagens e dessas genealogias que estão documentadas, né, dentro das famílias. Né? Então, no interior dessas linhagens tradicionais, está, né, quem está, a referencialidade cultural está fortemente enraizada. Né? Essas escolas, elas realmente não abrem mão e muitas vezes isso é o primeiro aspecto que elas enfatizam, é a dimensão cultural da prática. Né? Porque a cultura está ligada à identidade e quando se fala de linhagem tradicional, está se pensando em participação num grupo identitário, né? Numa etnia, numa família.
Embora, claro, né, o que se entende hoje como essa participação, né, pensando um mundo globalizado, em que essas escolas também estão globalizadas, é muito diferente do que era na China no final do século XIX, por exemplo, quando determinada arte marcial estava restrita a um clã, a um grupo étnico, a uma região, ou algo assim. Né? Então, essas identidades étnicas, né, para usar, por exemplo, conceitos, né, que eu gosto de trazer a partir do Frederick Bass, né, no campo da antropologia, essas identidades étnicas elas também estão sempre em constante transformação, né, e nós não podemos naturalizá-las. Né? O que é essa identidade étnica dentro dessas famílias tradicionais no contexto global é algo muito particular em relação a esse pertencimento em outros contextos históricos. Né? Mas no interior dessas linhagens tradicionais, a referencialidade cultural é importantíssima, está em primeiro plano. Né? Porém, ela está recontextualizada, isso é sempre, né? Sempre a referencialidade cultural ela é contextualizada em momentos distintos, verticalmente controlada ou manipulada, né? Isso quer dizer que existe alguma voz autorizada dentro do grupo que vai dizer o que é ou que não é verdadeiro ou legítimo ou correto dentro da cultura, do que se apresenta como cultura e como interpretar essa cultura. Né? Então há um domínio, uma manipulação dessa cultura por alguns agentes que se colocam, né, na hierarquia como vozes autorizadas, né, e se restringem também restringem-se releituras vivas, né, dos personagens que estão envolvidos por meio de ritos de iniciação e de relação. Né? Então, não há, dentro dessas linhagens tradicionais, via de regra, muita abertura para que o sujeito, ou qualquer sujeito, reinterprete ou reelabore elementos daquela cultura a partir de um modo próprio, né? De um jeito próprio. Né? Ele pode sempre realizar adequações, né? Ele pode sempre atualizar, dar um novo uso, né, para aquela cultura que é ali apresentada, mas existe uma necessidade de lealdade com a voz autorizada, né, que diz como se deve ler aquela cultura. Essa voz é a voz dos mestres dentro de um escalonamento, né, que muitas vezes há. Né? Então, nos ritos, por exemplo, de iniciação, né, que vai se estabelecer a relação entre mestre e discípulo, por exemplo, né, esses ritos são ritos por meio dos quais há um compromisso, né, por parte, por exemplo, do discípulo, né, de que ele irá seguir as diretrizes, né, do mestre, né, também em relação ao modo que ele vai observar, ler e compreender a cultura. Né? E, evidentemente, isso numa recontextualização da cultura, muitas vezes implica em tomar como muito antigo, ou como natural, ou como ponto passivo, né, o ponto pacífico, melhor dizendo, né, isso é um ato falho, passivo, porque a pessoa acaba se tornando passiva também, mas como um ponto pacífico, o que na verdade, uma estrutura nova, inclusive uma estrutura nova de poder, né, que se coloca num contexto moderno. Por exemplo, uma estrutura nova de poder que envolva a comercialização, os direitos de propriedade, os direitos intelectuais, os direitos de imagem, os direitos de marca, enfim, uma série de conteúdos e de conceitos que, na verdade, são conceitos do capitalismo contemporâneo, né, e não conceitos de uma China antiga, né, uma China Han, uma China Ming, né, uma China pré-republicana. Né, e que muitas vezes são apresentados a partir de categorias que são de fato mais antigas, né, ou que dizem respeito às filosofias que embasam, né, a cultura marcial, como o confucionismo, como o taoísmo, como o budismo. Né? Mas o grande risco, né, e aí entra o terceiro P, né, o grande risco dessa maneira de apresentar a referencialidade cultural, ou trabalhar a referencialidade cultural nas artes marciais, é entender a referencialidade cultural como uma posse, como propriedade, né, como algo que pertence a uma voz autorizada, né, e que só pode ser
aproveitada, ou só pode haver a fruição dessa referencialidade cultural dentro daquilo que é colocado como limite, né, por parte dessas autoridades étnicas, ou essas autoridades culturais, né, que dominam essas escolas. Né. Então, na verdade, em todas essas três, né, possibilidades, né, que existem, né, de apresentação da referencialidade cultural, existem problemas. Né. Existem possibilidades, né, também, eu acho que essa última é que tem mais potencialidades, né, em relação às outras duas anteriores, que também têm potencialidades, mas em todos esses três campos a gente observa problemas no tratamento da referencialidade cultural, pensando naquilo lá que o Donald Levine mesmo, né, havia trazido para nós. Então, quais são os desafios a enfrentar? Né? E assim eu gostaria de caminhar para a conclusão da minha apresentação. Né? Primeiro desafio: é necessário romper com barreiras linguísticas e preconceitos, né, que permitam a tradução cultural mais autônoma e qualitativa do outro. Né? Por que muitas vezes a gente não se aproxima da cultura chinesa como poderíamos? Porque nós não dominamos os conceitos, não dominamos a linguagem, temos pouquíssimas referências sobre isso. Né? Então, é papel, por exemplo, da educação formal, ou mesmo da educação informal aliada com a escola, aliada à educação formal, dar algumas referências, ferramentas, para que os sujeitos possam se apropriar de maneira mais autônoma daquilo que chega como informação. Né? Então, trabalhar o domínio da linguagem, trabalhar o domínio dos referenciais culturais básicos, né, é importante também para que haja uma maior eficácia, né, na fruição cultural do outro, na interculturalidade e no entendimento mais profundo dessas outras culturas. Seja, né, para fazer uma crítica dessa proposição puramente estética, né, dessa referencialidade cultural, seja para poder ir além daquilo que é apresentado no contexto esportivo, né, e entender que aqueles movimentos também têm conexões com outras dimensões da cultura que vão para além do esporte, né, ou que estão relacionadas ao esporte, ou também para que se faça uma crítica à autoridade que limita, às vezes excessivamente, a leitura ou a interpretação sobre aqueles códigos culturais que são apresentados no contexto de uma arte marcial tradicional. Né? Então, esse é o primeiro desafio, é um desafio que a gente tem tentado enfrentar nos nossos projetos de extensão. Um outro ponto, né, um outro desafio, reconhecer a complexidade das mediações e dos processos de difusão na relação entre local e global ou entre Oriente e Ocidente. Em outros termos, né, muito simples, de uma maneira muito mais simples, a gente tem que entender que Ocidente e Oriente não são naturais, não são conceitos naturais, são conceitos construídos, e são construídos ao longo de uma história de trocas culturais, né, que vem desde a antiguidade, por sinal. Né? Vem desde lá das relações entre gregos, né, e mundo, por exemplo, mundo indiano, mundo persa, mundo chinês, entre latinos também, e mundo indiano, mundo chinês, né? Ou seja, essas construções elas vêm de muito tempo, e na sociedade contemporânea, nesse mundo altamente globalizado que nós vivemos, né, o que se transita, o que circula de informações sobre a China entre nós, vem muitas vezes mediado por outras formas culturais, né, que reinterpretam o que nos chega. Então, por exemplo, eu posso falar do cinema, né, uma das maneiras mais fortes, né, que possibilitaram a divulgação do Kung Fu, vamos chamar assim, no Ocidente, foi por meio do cinema. Agora, o que é o cinema? Né? O cinema tem lá uma conexão forte com a China, né? Porque boa parte dessas produções cinematográficas eram de Hong Kong. Depois, a partir dos anos 70, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, há uma entrada mais forte também de Pequim, da República Popular da China, na produção desses filmes, e há, ao mesmo tempo, uma distribuição mundial que é controlada pela Paramount, pela Warner, pelas grandes empresas, né, cinematográficas da indústria cultural americana. Né? E o que circula
e é vendido pelo mundo, em termos de cinema, né, chinês, porque não deixa de ser um cinema chinês, é um cinema chinês que também está codificado e codificando, né, a indústria cultural de Hollywood, ou a produção cultural de filmes para esse público da cultura de massas. E tudo isso é mediação, né? Tudo isso é mediação, né? A cultura de massas, o Hollywood, né? Por exemplo, os filmes de Bang Bang da mesma época, né? Que às vezes concorriam, né, nas salas de cinema em relação ao mesmo público, né? Muitas vezes se mistura no imaginário, se mistura na recepção da prática, né? Então a gente tem que desenvolver essa consciência, inclusive para olhar a cultura de massas de uma maneira também mais profunda do que ela própria se apresenta, né? E conseguir tirar, né, dessa superficialidade algo que seja mais substancial, algo que permita a gente ter um contato mais profundo, né, com aqueles referentes que muitas vezes aparecem de uma maneira meio mascarada ou meio torta, né, por essas linhas do cinema, né? Um exemplo, somente um exemplo, eu poderia falar aqui do mangá, eu poderia falar de videogame, poderia falar dos espetáculos esportivos, né? Ou das formas de apresentação pública, né? Como por exemplo aquelas formas públicas de apresentação de monges Shaolin, né? Fazendo, né, demonstrando suas habilidades e coisas desse tipo. Outra coisa, né, superar o folclorismo, né, e visões idealizadas ou estereotipadas do passado chinês ou oriental, né? Isso é importante também, né? A gente, para poder entender melhor as culturas que envolvem as artes marciais, a gente tem que começar a entender que essas artes marciais, elas não são algo milenar, produzido num tempo lá, 1000 antes de Cristo, né, na China antiga e que teria permanecido até hoje como sempre foi, né? Na verdade, as artes marciais, elas são, como toda prática histórica, inseridas no tempo e envolvem transformações e mudanças, né? Então, muitas vezes, algo que a gente acha que é muito antigo tem muito menos tempo, né, de existência com aquele sentido, pelo menos, do que aquilo é apresentado. Então, a gente tem que romper um pouco com essa visão ingênua, né, de achar que aquilo que chega até nós hoje, né, mesmo na escola mais tradicional das tradicionais, não é algo que vem puro, trazido, né, do passado, né, como algo inalterável, um bloco inalterável, mas é algo que vem sofrendo alterações, transformações ao longo de pelo menos aí uns 200, 300 anos, né, que é o tempo de vida aí das artes marciais de punho, conforme nós a entendemos, mais ou menos, né, da China, né, em particular, né? Um outro desafio importante, né, eu acho que é o último aqui, estimular a fruição crítica, confiante, intelectualmente madura, prazerosa e reflexiva da cultura marcial asiática ou que a envolve, né? Sempre quando a gente fala de fruição cultural, o que está em jogo não é decorar coisas, né, ou achar que uma coleção de informações corresponde a conhecimento, né, ou experiência da cultura do outro, né? O que faz mesmo que essa relação ela tenha sentido e significado é uma imersão mais profunda nessa cultura do outro, que envolve refletir a respeito daquilo e trazer, mais importante de tudo, e trazer para o campo das nossas experiências de vida no presente, né? Então, como nós articulamos aquilo que é trazido pela cultura do outro no nosso cotidiano vivido, ou no nosso tempo histórico, né, para tomada de decisões, para assumir pontos de vistas, né, em relação àquilo, né, que o nosso mundo demanda, né, de nós, né? Então, se nós estamos pensando no campo da ética, no campo da política, no campo da religião, no campo do que for, né, quando nós temos um contato profundo com a cultura do outro, aquele contato nos permite observar talvez algumas saídas que nós não perceberíamos se ficássemos sempre 100% dentro da nossa própria, vamos chamar de bolha, para usar um termo que tem sido muito usado contemporaneamente, dentro dos nossos referentes fechados. Ou seja, há de haver,
né? Uma ampliação dos horizontes, né? Para usar aqui um termo da hermenêutica, né? Nós temos que ter contato com o outro para que os nossos horizontes se expandam e não para que a gente colecione informação morta sobre ele, né? Sobre esse outro, mas para que a gente possa ampliar a riqueza do nosso próprio olhar de civilização, né? Então esse é o grande objetivo e é isso que precisa ser estimulado, incentivado, né? A nossa concepção quando se trabalha artes marciais sob essa perspectiva da formação humanística e pensando na educação integral. Bom, muito rapidamente aqui eu só faço uma lista, né, da bibliografia básica que eu utilizei para desenvolver o argumento dessa palestra. Tudo isso também é apresentado lá na minha tese. Eu coloquei também a minha tese aqui como referência, né? E é isso. Quem tiver ainda alguma questão que queira debater comigo, discutir comigo, né, eu também vou disponibilizar o meu e-mail, né, para quem quiser entrar em contato. Ele está aqui na tela, né, e eu estou